Entrei. Opa, tudo bem? Tudo bom, deputado? Tudo. Tudo bem? Ó, já estamos com 31 pessoas, tudo bem? Tá me Olha, eu ouvindo? vou ler rapidinho. Boa noite, deputado. Que bom. Boa noite. Boa noite, Yara. Vou te chamar de você, pode? Deve. Ah, que bom. Então, olha só, Luiz Paulo, boa noite. Vou te apresentar rapidamente aqui para os nossos amigos. Gente, o Luiz Paulo é engenheiro civil, formado pela UFRJ, com mestrado em transportes pela COP. Ele foi secretário de Obras, de Urbanismo, Meio Ambiente e Transportes no município do Rio de Janeiro. E na gestão do Marcelo Alencar, ele foi vice-governador, secretário de Obras, chefe da Casa Civil e coordenador de infraestrutura. E por diversos períodos ele exerceu o governo do Estado, me lembro muito bem. Em 2018, ano retrasado, ele foi eleito para o 5º mandato. E é o líder da bancada do PSDB da Alerj. Eu acho que você nunca trocou de partido, trocou? Você chegou a trocar de partido? Não, troquei há 23 anos. Eu comecei, meu primeiro partido foi o PDT. Há 23 anos atrás, eu saí do PDT e fui para o PSDB. Na época do Marcelo? Não, o Marcelo era PSDB, né? Na época que o Marcelo também se desligou do PDT. Foi isso em abril de 93. Você ainda não estava formado, cara. 27 anos. Eu acho o máximo permanecer no mesmo partido. Sócio e frequentador da CAERJ, do Clube de Engenharia, ele prestigia e defende a nossa classe, sendo um dos nossos mais atuantes representantes na Alerj, né? A gente sempre tem acesso a ele quando procura. Ele vai mesmo no clube, vota todo ano, vai na CAERJ, frequenta. Eu acho mó barato isso. Ele foi o proponente, ele fez diversas leis, né? Mas em relação a uma das últimas, e o motivo da nossa conversa aqui hoje, é que ele propôs a lei de autovistoria. E também, como ele é relator, em novembro de 2019, foi dada entrada pelo Rodrigo Bacelar, acho que é o nome do deputado, de um projeto de lei que recebeu o número de 1556, que propõe uma série de modificações à lei de autovistoria, que o Luiz Paulo aprovou, que é a de 6400 de 2013. A proposta aqui é você dizer para a gente sobre a importância, as principais motivações para a apresentação do projeto que resultou na 6400. Como é que foi, hein, que começou o projeto? Ô, Yara, olha só. Era mais ou menos no recesso, janeiro, quando teve um terrível acidente no centro da cidade, com desabamento de um prédio ali na frente do Teatro Municipal. Né? Edifício Liberdade. Né? Edifício Liberdade. E ficamos verificando quais os verdadeiros motivos que podiam ter levado àquela queda, né? Visto que era um edifício já antigo, né? Colado em divisa, e que deveria ter tido alguma coisa muito forte para isso. Né? Era um projeto que, à época ainda, segundo os calculistas estruturais, você concebia pilar parede, né? e foram feitas algumas obras, inclusive para botar esquadria, tirando parte desses tijolos do pilar parede. Né? E essas modificações feitas aleatoriamente acabaram promovendo, para tristeza nossa, o desabamento desse prédio. E existiam outros prédios em precária situação. Você passeava pelo centro da cidade, por exemplo, você via ar-condicionado pendurado, prédio sem nenhuma conservação, marquises caíram nessa cidade à vontade,
muitas por falta de manutenção, outras por carregarem a marquises com cargas que elas não estavam preparadas no seu cálculo. E isso tudo gerou um grande debate. E eu participei diretamente desse debate, à época, conversando com alguns engenheiros estruturais, engenheiros antigos, com muita experiência, com muito tempo de carteira do CREA, também com CAL, que recentemente tinha descendido do CREA para ter a instituição específica dos arquitetos e urbanistas, e produzimos esse projeto de lei da autovistoria. Um projeto muito discutido, muito debatido, difícil de construir, mas aprovamos. Virou essa lei 6.400, lá no ano de 2013. Concomitantemente, como eu fiz esse projeto junto com o deputado, quando era deputado estadual, Pedro Paulo, hoje é deputado federal, e ele também era da gestão do prefeito, então prefeito Eduardo Paes, houve uma consonância de interesses e a própria prefeitura da cidade do Rio de Janeiro também fez aprovar uma lei específica a nível do município do Rio de Janeiro. E o município do Rio de Janeiro foi o primeiro município a implantar uma lei de autovistoria e, quiçá, tenha sido o primeiro do Brasil. Isso, inicialmente, enquanto não eu engenheiro, mas quanto político, não foi algo agradável para mim, porque os síndicos e moradores reclamaram muito que aumentar os custos dos condomínios. Mas a gente insistiu na tese que isso era bom, inclusive, para quem era dono de apartamentos em qualquer que fosse lugar da cidade. Porque um prédio conservado, sem risco de acidente, melhora o seu preço no mercado. E, além do mais, a responsabilidade civil por qualquer acidente que aconteça num prédio, por descascamento de fachada, ou por uma marquise que cai, etc., etc., o síndico é solidário nesses processos todos. Então, com muito tempo, isso acabou sendo a população e os síndicos se conscientizando. O Secov fez muito debate, né? E aí, Yara, já que você quer discutir o 1556, eu quero dizer uma coisa que você não leu no meu currículo. Antes de ser engenheiro, eu me formei pela Escola Técnica Nacional em técnico de estradas. Que massa, então, né? Eu conheço bem, porque vivi, não só me formei, como entrei para o Estado em janeiro de 65 como técnico de estradas. Exerci minha profissão de técnico de estradas até 1968, quando me formei em engenheiro operacional, mudei meu contrato, e depois 72, quando me formei em engenheiro civil. Então, eu conheço todas essas gradações, todas essas possibilidades e todas essas responsabilidades. Um técnico de nível médio, e aí especificamente na área da construção civil, que é o técnico de edificações, ele tem qualificações de projetar e construir, evidentemente, pedindo ao engenheiro que faça o cálculo estrutural, casas até 80 metros quadrados de área. E casas de 2 pavimentos, com cálculo estrutural do engenheiro. E estão habilitados para isso, porque as disciplinas que estudam o habilitam. Nós tivemos lá aula de laboratório de concreto, na estrada, o laboratório de asfalto, topografia, enfim, resistência de materiais, do ponto de vista dos conceitos mais preliminares, etc. Mas a gente não estuda como técnico de estrada, por exemplo, cálculo estrutural, nem como técnico de construção civil, né? Então, nós temos uma profissão muito importante, né,
mas que é diferente. Eu, como técnico de estradas, eu podia dar aula para primeiro e segundo grau, mas não posso dar aula, não podia dar aula em universidade. Só vim poder depois, quando me formei em engenheiro, porque cada um tem a sua especificidade, né? Nada desmerece nenhuma profissão, todas elas são muito importantes, muito importantes. Mas cada um com a sua responsabilidade, e essa responsabilidade também é função do seu saber e do seu conhecimento, né? E isso deriva dos currículos de cada uma das atividades. Você pode ter um técnico de edificações que seja um autodidata e conheça até mais do que um engenheiro recém-formado. Mas não é isso que vale. O que vale são as habilitações do e ele simplesmente foi onde estava escrito que as empresas, os profissionais que tinham que ser habilitados no CREA, no qual ele acrescentou o Conselho Regional de Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro. E em tudo mais ele foi acrescentando os técnicos industriais. Mas se você for ver com um critério, né, a justificativa do projeto, né, ele vai falar na Lei Federal 5524 de 68, que é a lei que regulamentou a atividade técnico-industrial. E nessa regulamentação, se você for lá no parágrafo 1º do artigo 4º, está escrito na lei federal: os técnicos do segundo grau das áreas de arquitetura e de engenharia civil, que são os técnicos de edificações, na modalidade de edificações, poderão projetar e dirigir edificações de até 80 metros quadrados de área construída. Não fala nem que é 2 pavimentos, fala de 80 metros quadrados de área construída, que não constituam conjuntos residenciais, bem como realizar reformas, desde que não implique em estruturas de concreto armado ou metálica, e exercer a atividade desenhista de sua especialidade. Olha só, a própria regulamentação profissional já o diz. Como é que eu vou imaginar um prédio de 15 pavimentos, né? Claro que um técnico de edificações sabe o que é pilar, sabe o que é laje, sabe o que é viga, o que é transversina, longarina, ele sabe os nomes disso tudo. Né? Uhum. Mas não estudou os diagramas, momento cortante, momento fletor, hiperestático, etc, etc. Então, já particularmente a parte estrutural, eu não poderia opinar. Se for um técnico de edificações, ele é um técnico industrial, mas não tem a especialidade, né, em saber como é que funciona um equipamento chamado elevador, que precisaria um engenheiro, né, eletromecânico, né, e por aí vai. Entendeu? Então, eu acho que é querer dar uma responsabilidade a um profissional que pode levá-lo depois a uma situação indesejável. Indesejável. Então, eu acho que essa é uma atividade típica de engenheiro e arquiteto. E diria até, e o CREA tem dado cursos para isso, e eu já abri lá uns 2 cursos como mesa de abertura, porque mesmo o engenheiro civil, um prédio, dependendo da sua dimensão, é uma cidade. É verdade. Então, tem diversas atividades de engenharia que se complementam. Se ele não fizer um curso de especialização para ele não vai fazer uma boa vistoria. Muitas vezes é uma vistoria até de multiplicidade.
onde ele faz uma primeira vistoria dos aspectos mais visuais, mas, de repente, ele pode precisar de vistorias mais profundas. Por exemplo, fazer uma esclerometria num pilar, né? Para quem é de estrutura. Hoje até pode-se usar, eu vi esse novo mecanismo, quando a gente fez o projeto não tinha, né? De você fazer uma vistoria detalhada de fachada, usando drone, né? E depois, com esse você analisar o comportamento dessa... Porque não é fácil ver uma vistoria, né, de fachada, porque nem sempre o acesso é bom. Você entra numa garagem de solo de um prédio, né, às vezes os pilares estão pintados, né, mas você tem que ali bater no pilar para ver se ele está descascado, tem que entender um pouco, às vezes, querer a planta do subsolo por causa das infiltrações. Então, é um mar de questões importantes que não pode ser colocado com os profissionais de valor, que são os técnicos de estradas. Eu só sou hoje engenheiro, porque antes fui técnico de estrada. A escola técnica foi importante para mim, transformou a minha vida, né? Mas enquanto fui técnico de estradas, Tá sem som. Seu som sumiu. Você tá sem som, Luiz Paulo. Entendeu? Será que ele não me escuta também? Será que ele me escuta, Luiz Paulo? Você me escuta? Você tá sem som, ó. Ó. Escreve aí, gente, que ele tá sem som. Você tá sem som, Luiz Paulo. Escreve aí, liga o som. Ih, caiu, ó. Como é que faz para ele voltar agora? Ele caiu, gente. Agora como é que eu faço para ele voltar? Obrigada a todos, hein? Fábio, Ricardo, Mauro, Kika Sato. Olha só, até a Kika que veio assistir aqui. Ó. Obrigada, hein? Heloísa, Suzana, Gustavo Signorelli, Gustavo Mesquita. Nossa, Gustavo Bilhel. Fernando Araújo, Mauro Gomes, Bete Maia. Como é que eu faço, gente? Ah, tá aqui ele, ó. Luiz Paulo, adicionar. Aguardando. Felipe Abreu, doutor Felipe, tudo bem? Jorge Neder. Ah lá, tá, entrou. Vamos lá. Yara, você não faz nada. O que tem que fazer para voltar? É que cai. Mas eu não sabia. Mas eu... Aí, eu fiz agora, aprendi. Eu não sei até onde você me ouviu. A gente ouviu até você estava começando dizendo sobre a sua vida, entendeu? Sobre o seu... Não, eu estou falando o seguinte, eu tenho um profundo respeito e admiração pelos técnicos industriais, pelos técnicos de nível médio. Porque se hoje sou parlamentar, se hoje sou engenheiro, é porque eu fui técnico de estrada. Então, sou muito grato, inclusive, à minha querida Escola Técnica Nacional, que hoje chama-se Cefet, né, ali no Maracanã. Mas, como eu exerci com muito interesse essa atividade, eu sei até onde a gente pode ir. Né? Você veja, eu mesmo, como engenheiro, que sou, CREA 20.871D, quinta região, desde que virei deputado, estou no exercício de parlamentar e não pratico atividade de engenharia. Tem muita coisa que eu aprendi
eu ainda consigo saber, fruto da É. experiência que eu tenho. Mas se hoje tivesse que vistoriar um prédio, eu teria que novamente ir para os livros, fazer curso, me atualizar e muitas vezes Ou pedir fazer com consulta. alguém também, né? O quê? Ou fazer com alguém, parceria com alguém, com algum outro profissional. Mas estudar É sempre, verdade. porque tudo avança, né? E a responsabilidade técnica é muito grande. Você está lidando com pessoas, com vidas, etc, etc, né? Então, eu acho que esse é um tema delicado. Eu depois vou conversar com o deputado Rodrigo Bacelar, que, evidentemente, não sei qual vai ser a reação do mesmo, ele tem todo o direito de apresentar esse projeto, mas vou pedir também a reflexão. E minha posição, evidentemente, está tomada, e por isso aceitei aqui estar nesse debate contigo, Yara. Agora, eu acho que eu já falei muito, agora eu tenho que ouvir mais você, e você, se quiser me perguntar. Não, ó, tem um monte de pergunta para te fazer, ó. Pergunte. Veja bem, o que você falou eu acho perfeito, mas e acho que os técnicos eles não estão excluídos. Eles podem participar apoiando, né? Eles já participam, entendeu? O técnico pode ajudar, ele não pode assinar um laudo. E, inclusive, aí, deputado, qual é a responsabilidade do gestor concomitantemente com o engenheiro arquiteto que vai assinar esse laudo? Olha só, quando o gestor que eu estou falando aí é um síndico, seja síndico É, contratado é o síndico. profissional ou síndico eleito sem ser o síndico profissional. Ele é corresponsável com esse engenheiro que está assinando o laudo, né? Então, até a escolha do engenheiro, da empresa, tem que ser uma escolha criteriosa e não É. só ficar preso na questão específica do preço, porque a qualidade do laudo também passa a ser É importante, complicado, né? né? Então, e este laudo também tem que vir com uma proposta do que tem que ser feito de forma escalonada, né? Porque nem sempre os condomínios, nem sempre, não, quase sempre os condomínios não têm recurso em caixa para fazer as obras de reforma necessárias para a conservação. Então, isso tem que ser tudo absolutamente programado, né? E a lei do Estado também, cá entre nós, ela é orientadora, né? Os municípios que não tiverem lei específica podem adotar do Estado, mas as que tiverem lei específica pode adaptar do Estado. Ih, saiu de novo, ó. Ó, o que eu faço, hein? Ah, não sei fazer nada aqui. Vou chamá-lo de novo, né? Só que agora ele não tá nem aqui. Que droga, hein?
Chamei ele de novo, né? Eu chamei novamente. Já chamei, gente. Ah, oba. Estou aguardando ele aceitar aqui. Aceitou, entrou. Yara, esse negócio do Instagram, esse nosso serviço de internet está um horror, cai toda hora. Pois é. Mas o seu caiu, o meu não caiu, não. Ah, a gente faz outra. A gente faz outra, faz pelo Facebook com o YouTube. Tá? Vou acostumar a trabalhar com Zoom, vamos fazer no Zoom. Ah, a gente pode fazer, não é porque o Zoom é fechado, mas você tem razão. Vamos fazer no Zoom, tá? Vamos aproveitar vamos lá. o tempinho final. Os municípios é que estabelecem, que fazem a lei complementar, certo? A lei estadual, ela é em linhas gerais, porque tem gente que não faz auto-vistoria, entendeu? Por isso que eu estou fazendo uma... O nosso estado do Rio de Janeiro, ele tem 92 municípios. Então, essa lei estadual, ela é orientadora. Né? Mas você vê que o município do Rio de Janeiro fez a dela, o município do Rio de Janeiro fez a própria lei, mas muito coerente com a lei estadual. Então, onde não tiver legislação, a do Estado pode ficar valendo, desde que a prefeitura queira adotar. Se não quiser, constrói a sua própria lei. Né? Porque tem município que pode querer adotar, é só pegar a lei e fazer vigir também no município. Ela orientou, né? Mas eu acho que aqui na capital foi um momento importantíssimo. Eu ando muito pela cidade, tem muita gente contratando vistoria. Agora deu um problema grave, que é o problema da pandemia, problema de inadimplência dos condomínios, suspensão de prazo, de suspensão de obra, mas a pandemia vai passar e a auto-vistoria vai continuar. Eu acho que a auto-vistoria tem um componente muito interessante, que é o da prevenção, né? Porque você fazendo... Porque, olha só, tudo na vida tem vida útil. Inclusive nós. A gente trabalha sempre para aumentar a nossa vida útil. É verdade. Eu quero que a minha vida útil seja aprovada pela ISO do Paraíso e ela possa ser de 100 anos. Né? Mas aí, para me chegar lá, eu tenho que fazer um monte de manutenção. Retoca daqui, retoca ali, corta aqui, corta acolá, injeta aqui. É a mesma coisa um edifício. Ele não está feito para durar a vida toda. Ele pode até ter uma vida útil, que o concreto, afinal de contas, é o melhor amigo do homem, né? Mas ele tem uma vida útil prevista. Né? Nenhum edifício, né? E por isso nós fizemos a lei, depois de 25 anos, é impossível que ele não precise de um laudo de vistoria e que precise reformas concretas. Porque não é só a estrutura. Você tinha, né, tubulações de PVC, e muitas dessas tubulações o rato
come, você usava cano de ferro, que a ferrugem vai embora, então daqui a pouco estoura um monte de filtração, porque a água está circulando praticamente no buraco da parede, né? Vocês têm as instalações elétricas, você tem os transformadores, você tem o excesso de carga, que hoje você tem muito mais tomada, muito mais ponto de energia, você usa muito mais ar-condicionado, chuveiro elétrico, etc, etc. Então, tem os aumentos de carga necessários. Então, você tem problemas aqui no Rio de Janeiro, os telhados, as pessoas acham que pode botar tudo em cima do telhado, né? Quando não é. Na varanda, né? Você tem problema das marquises, você tem problema de tudo que é ordem. Então, a auto-vistoria é exatamente para dar ao morador que você vai estar sempre morando num prédio qualificado e que esse seu bem, em vez de ficar desvalorizando, ele vai, pelo menos, se manter dentro da vida útil de cada um com preço de mercado, né? Até porque a responsabilidade civil de qualquer obra de engenharia, ela, em tese, acaba em 5 anos. Né? Dependendo do que eu falei em tese. Em tese. Agora, a gente vive um momento muito complicado da perda de espaço, né, da área de engenharia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro foi tão sucateado que a gente está com a engenharia no Rio está parada, né? Então, pode falar. A engenharia no Rio, Yara, ela tem muitos problemas, né? Vamos lá. Teve o problema do encolhimento da indústria naval, que foi uma pancada seríssima, né? A indústria naval retraiu porque a questão do conteúdo nacional deu essa opção de que a empresa que não cumpre o conteúdo nacional paga uma multa. E muitas vezes ela faz as contas e prefere pagar a multa e trazer tudo de fora. Não tem problema da crise da indústria naval. Tem a crise do Estado, que fez com que os investimentos do Estado praticamente quase terminassem. Então, você não tem a contratação de novas obras. Quando eu digo Estado e prefeituras. Então, você tem um drama na engenharia civil. Quando você tem uma queda violenta também, como tivemos, e estamos tendo agora, que o PIB vai reduzir uns 6 pontos percentuais, né? Vai ter um volume de desempregado maior e uma renda menor, você vai cair também as novas incorporações. Se caem as incorporações, diminui também os empregos para engenheiros e arquitetos. E quando você também está numa incerteza de uma insegurança jurídica muito grande, você evita reformar e construir, para ter o capital de giro na sua mão, o que gera também na construção civil menos investimentos, com menos emprego. Então, é a cadeia produtiva da engenharia inteira, né? Claro que tem algumas poucas exceções. Telecomunicações. Nós vamos ter um novo mercado do trabalho remoto. Então, essa parte de tecnologia vai avançar bem. Mas você sabe que a parte de tecnologia também não é grande geradora de empregos, até porque as grandes indústrias nessa área tecnológica não estão aqui no Brasil. A gente já perdeu esse mercado praticamente de uma forma definitivamente, né? Você vê que as duas maiores produtoras de telefonia celular, um está nos Estados Unidos, outro está na China, né? Em altíssima competição. Então, quando você olha para o mercado como um todo, o mercado está muito difícil para a área da engenharia como um todo. Claro que ainda tem algum espaço na área de petróleo e gás, porque a produção dos campos do pré-sal continua a aumentar. Houve um desabamento do preço do petróleo, que chegou a bater $17 o barril, mas já recuperou, já está a $42, não recuperou tudo, né? Mas recuperou um pedaço. Em compensação, o dólar está bastante alto, está a R$5 o dólar. Então, isso estimula também a indústria de petróleo e gás. Então, esse é um mercado que tem que ser olhado com carinho, né? Porque é um mercado importante de uma cadeia produtiva muito, muito forte, né?
mas que tem que conectar com a indústria naval, com a questão do conteúdo nacional. Então, essa é uma outra análise, Yara, que tem que ser muito bem feita, e aí os nossos órgãos de classe têm se dedicado um pouco a esse debate, né? O próprio Clube de Engenharia já tem promovido debate nesse sentido, e também o próprio CREA. Tem um outro assunto polêmico, que não é muito bom para a engenharia, talvez, que é querer, por exemplo, privatizar a área do saneamento, que é a única estatal importante que o Estado tem, a única, é a Companhia de Água e Esgotos, intitulada nossa SEDAI, né? E que está aí num risco iminente, tal, enfim, mas vai ter muitas resistências. Então, a gente tinha que discutir esse tema de uma forma mais global, né? E, nos últimos tempos, isso tem avançado. Os engenheiros, eu estou falando pelos engenheiros, os arquitetos já têm o CAL, mas eles se reivindicam muito que o CREA também compre as suas brigas estruturais. Não seja somente, e eu volto a dizer, isso não tem acontecido nos últimos anos, tem melhorado. Não seja só um conselho arrecadador, seja um conselho que também possa brigar pelos interesses útil, né? Para propor questões e abrir diálogos com todas as entidades públicas e privadas para que a gente possa sair dessa crise. E não simplesmente ser uma instituição que fica com... Só arrecada, multa, e né? Ela tem que se tornar útil. Então, a gente sabe que a gente tem acesso a você, né? A gente sabe que a gente pode te chamar e que você está sempre à disposição. Lembra? Claro. Você foi a quantos seminários no Clube de Engenharia para discutir a lei de autovistoria? Você está sempre disponível para a gente, é só chegar que você nos acolhe e defende as bandeiras da engenharia. Eu acho que você tem toda razão, eu acho que o CREA tem que se tornar útil. E o CREA não pode só multar o profissional, de jeito nenhum, e arrecadar. Veja só, e tem temas que são temas polêmicos. Eu estava falando aqui, apareceu alguém dizendo, ainda tem uma coisa relevante, que pouca gente prestou atenção, que mora em edifícios, a questão dos para-raios, né? Porque o Rio de Janeiro tem incidência de raios enorme. Ter para-raio é uma garantia, né? E aí, né, tem técnica, tem instalações, enfim, tem que cuidar bem dessa questão. A gente estava discutindo aqui a questão específica da SEDAI, alguém pautou ali. Mas a SEDAI não enxergo mais nada, por que será? É discussão, mas tem que ser em outro momento. Está fugindo aqui do tema. É um tema para se discutir. Eu acho que a discussão, o debate, a exposição de ideias, a transparência é o caminho para qualquer saída da crise. Da união, exatamente, a união e a união de forças, né? Para a gente poder sair dessa crise. Você veja nessa pandemia. A pior coisa que tem na pandemia não é só a pandemia em si, né? É você ter a União, Estado e município não se entendendo. Cada um puxa a corda para um lado. Enquanto isso, a gente já está aí no estado do Rio de Janeiro com mais de 5 mil óbitos e mais de 50 mil contaminados. Se tivesse unidade de propósito, poderia se enfrentar isso um pouco melhor, né? Porque os efeitos da pandemia também são muito fortes sob o ponto de vista da nossa economia. É verdade. A gente teve também uma oportunidade grande, porque um professor da COP, esqueci o nome dele, Vanderlei, esqueci o nome, que desenvolveu um respirador e na UF também fizeram um trabalho nesse sentido, e acabou que o Rio de Janeiro mesmo não apoiou. O Paraná apoiou o desenvolvimento e o Rio de Janeiro não. Quer dizer, eu acho que a gente também precisa dessa engenharia como um todo, precisa de resgate de autoestima, né? E a gente tem... né?
na união entre as entidades, o resgate de autoestima, a união das forças, para a gente poder buscar o resgate do mercado de trabalho, né? E está complicado em todas as áreas. E na área de informática, que você falou, de tecnologia, não é obrigatório o CREA. Eles podem se filiar à administração, eles não precisam exatamente se registrarem junto ao CREA. Isso também é uma coisa que é uma conquista, quer dizer, a engenharia está precisando do foco, né, em relação ao engenheiro. Eu acho que o CREA pode ajudar muito, exatamente congregando, né, as entidades. Eu acho seu trabalho muito importante para a gente. Queria muito, fiquei feliz dessa forma, inclusive desse esclarecimento, porque eu acho que é fundamental esse seu relato para o técnico de nível médio. Eu também respeito muito o técnico de nível médio, eu também sou técnica de nível médio, só nunca me registrei como técnica, mas eu também sou. E eu acho extremamente importante o trabalho deles no sentido de trabalhar junto com o engenheiro, mas não de trabalhar de forma independente, quer dizer, ele fazer um trabalho que ele não tem preparo e não tem atribuição. Acho bacana essa explicação que você deu para a gente. Vamos marcar mais uma no Zoom para a gente discutir amplamente a engenharia, inclusive ver algum projeto de lei que a gente possa apresentar agora junto a você, para alguma proposta que você possa desenvolver. Queria te agradecer muito e dizer a todo mundo o seguinte, que as perguntas que vocês enviarem, enviem, por favor, pelo e-mail iaranagre49@gmail.com, iara@iaranagre49.com.br ou então iaranagre49@gmail.com, que a gente passa para o deputado e aí ele pode responder diretamente a vocês. Eu acho que é uma coisa interessante, porque a gente não deu tempo para responderem todas aqui. Obrigada a todos. Vamos lá, vou citar alguns nomes aqui. Heloísa Xavier Teixeira, te conhece, e pediu para te mandar um abraço. Aí temos a Ruth da Bahia, tem um monte de gente do Brasil inteiro. Dalva está aqui. Clícia, Roberta, Heloísa, o Edson, a Renata Hidalgo, jornalista, a Suzana Satamini, Jorge, Fernando Araújo, Gustavo, a Kika Sato, mãe da Sabrina, Felipe Abreu, dentista. Temos assim, e é importante, porque eu vi também 2 síndicos. Eu acho extremamente importante esse tema, porque ele é muito abrangente, né? Então, eu queria te agradecer a presença, a disponibilidade para a gente, mais uma vez, e dizer que a gente vai te procurar de novo, tá, Luiz Paulo? E agradecer pela sua ação como parlamentar. A gente tem orgulho de ter um parlamentar engenheiro como você. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Ana. Queria também me despedir de todos aqueles que participaram dessa nossa conversa remota. Pedir desculpas pelos para qualquer outro debate, Ana. Uma boa noite. Não, tá ótimo, não tem que pedir desculpas. Quem acabou de entrar aqui foi o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, o presidente dela, da entidade nacional, que é uma entidade muito atuante. No Rio, não, mas a nível nacional é muito atuante. E é uma coisa muito bacana. Temos até agrônomos, ó, Leonel Rocha, Jorge, tá concorridíssima, Luiz Paulo, entendeu? Você dá ibope. Então, vamos fazer uma no Zoom também, tá? Obrigada. Agora a gente tem que sair, porque senão eu não consigo gravar no YouTube, tá?